Amém. Bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é o seu amigo em Cristo, evangelista Gilson. Somos aqui da cidade de Cabo Verde, Minas Gerais, e somos cristãos e servimos a Deus. Sou um servo do Deus vivo e vim aqui nesta manhã através das nossas redes sociais, o TikTok, trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Que os céus te abençoe e que a bênção do Senhor venha sobre a tua vida, né? Já gravamos ali uma live no nosso Facebook, mas nós estamos aqui também no TikTok, levando a palavra de Deus, Minuto com Deus, uma palavra de reflexão sobre o amor de Deus pela humanidade. Quero dizer a todos os nossos irmãos e amigos do nosso querido TikTok que vocês são bem-vindos aqui à nossa live, tá bom? A internet está um pouco lenta, mas nós estamos aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para a vida de vocês. Deus abençoe o Rodrigo, Deus abençoe aí os nossos amigos que estão entrando na nossa live. Sejam bem-vindos, que vocês possam compartilhar, curtir os nossos vídeos e nos ajudar aí, né? Entramos agora faz aí uns 10 dias no aplicativo do TikTok. Estamos aqui para deixar uma palavra, né? Ivanilda, oi, Deus abençoe. Francisco, Manuele, todos que estão entrando aí, sejam bem-vindos nesse domingo abençoado, né? Que o Eterno nos concedeu, Ronaldo, né? Azevedo, Arthur Reis, Márcia, oi, sejam bem-vindos, compartilhe aí, curte a nossa live, José, aleluia, e eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para derramar sobre a tua vida no dia de hoje, tá bom? Sejam todos bem-vindos, não importa de que religião você é, de que denominação você frequenta, o importante é que nós estamos ligados pela fé no Eterno, neste Deus que criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra. E nós entendemos isso, irmãos, como está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, eu convido você a estar comigo por alguns minutos, estudando sobre a fé, né? Uma palavra com apenas 2 letras, mas de um significado extraordinariamente grande, né? Aleluia, a vida é bela. Aleluia, Luana, Ana, Maria, o pessoal que está entrando, Ivan, sejam bem-vindos. Hebreus capítulo 11, nós vamos estar lendo aqui. Este capítulo é o capítulo da fé, né? Dos heróis da fé. Há uma galeria, oi, Orione, Ayrton, Gabriele, Marçal, Laura Lima, é muita gente entrando na nossa live, né? Sejam bem-vindos, nossos espectadores, nossos amigos, aí do Marçal, Santana, vai entrando aí, curtindo. Deixo uma palavra aqui na carta aos Hebreus, cujo escritor é anônimo, e aqui nós temos na Bíblia Sagrada 66 livros canonizados, inspirados por Deus, para trazer a nosso coração a fé, né? Para com cada dia da nossa vida na terra nós possamos vencer. E é pela fé que nós vencemos. O escritor aos Hebreus, irmãos, assim como tem né, nos Estados Unidos, em tantos outros lugares, a calçada da fama, que tem também, que lá tem as pessoas que tem o seu nome arrolado na calçada da fama, né?
Mas aqui nós vemos na carta aos Hebreus os heróis da fé. Foram homens, mulheres que, pela fé, eles conquistaram algo extraordinário. Eu quero convidar você para estar comigo alguns minutos nesta live, no capítulo 11 de Hebreu. Ele é composto de 40 versículos, mas nós não vamos citar todos. Aqui estão os heróis da fé, né? O texto começa assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o texto começa assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Então, pela fé você pode receber antes de ver, porque a fé que se vê não é fé. A fé traz a existência de algo que ainda não existe. É isso que aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue. Nos evangelhos relata que aquela mulher havia sofrido de hemorragia há 12 anos. Marcos fala que ela gastou seus bens e todos os seus haveres com os melhores médicos da época. E assim a sua situação ia cada dia piorando. Aquela mulher tinha uma hemorragia e ela sofreu com aquela hemorragia 12 anos. E na oportunidade que ela teve de se aproximar, aquela mulher tinha uma hemorragia e ela sofreu com aquela hemorragia 12 anos. E na oportunidade que ela teve de se aproximar do Senhor Jesus, aquela mulher tinha uma hemorragia e ela sofreu com aquela hemorragia 12 anos. E na oportunidade que ela teve de se aproximar do Senhor Jesus, aquela mulher tinha uma hemorragia e ela sofreu com aquela hemorragia 12 anos. E na oportunidade que ela teve de se aproximar do Senhor Jesus Cristo, aquela mulher tinha uma hemorragia e ela sofreu com aquela hemorragia 12 anos. E na oportunidade que ela teve de se aproximar do Senhor Jesus Cristo, aquela mulher tinha uma hemorragia e ela sofreu com aquela hemorragia 12 anos. E na oportunidade que ela teve de se aproximar do Senhor Jesus Cristo, ela sofreu com aquela hemorragia 12 anos. E na oportunidade que ela teve de se aproximar do Senhor Jesus Cristo, a galeria dos heróis da fé. E a Bíblia diz aqui, meus amados, que pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nós entendemos, se vocês voltarem lá para o começo da Bíblia, lá em Gênesis, que é o livro das origens, que é o livro dos princípios, é o livro onde tudo começou, você vai entender de que situação era a terra, que situação é o livro onde tudo começou, você vai entender de que situação era a terra, que situação diz no capítulo 3, do capítulo 1 de Gênesis, verso 3, que e disse Deus, haja luz. E a luz apareceu em meio às trevas. Em meio à escuridão, em meio ao abismo, havia um mover de Deus, um agir de Deus através do seu Espírito. É isso que eu quero dizer para vocês que estão aí do outro lado. Eu não sei a situação que se encontra a sua vida, a sua história, a sua casa, mas eu só sei que há uma solução da parte de Deus para esse momento. Há um mover de Deus para esse momento. Há um mover do Espírito de Deus diante dessa situação caótica. Se Deus formou a terra, ele criou céus e terra, e a terra era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo, Deus mudou toda essa situação através do poder da palavra. Meu amado, minha amada,
A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Você precisa ouvir mais de Deus e da sua palavra. Crer nas palavras do Senhor, do Eterno. Porque as palavras de Deus é palavra de Deus, ela não muda, ela é o pão dos céus para a nossa vida. Por isso que Jesus disse a Satanás na sua tentação no deserto por 40 dias, né? Que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra que saiu da boca de Deus, o verbo, está lá em João 1:1, né? No princípio, né? O verbo, Deus usou a palavra, Cristo é a palavra, Ele é a vida. Jesus disse em João 6 que as palavras que eu vos tenho dito são espíritos e vida. A vida que você precisa, de que eu preciso, não está no que nós possuímos de bens materiais na terra. A vida de paz, de uma alma segura em Cristo, vem através do poder da palavra. E pela fé nós entendemos que foi o mundo criado pela palavra de Deus, pela fé. Pela fé. Não é pelas vistas. De nós vemos o mundo, né, nos seus continentes, os países, tudo que foi os mundos, está no plural. Não é só o mundo terreno, o mundo, há muitos mundos, os planetas, as galáxias, os mares, né? São mundos criados pela palavra de Deus. Nós que somos cristãos, servos de Deus, que lemos a palavra de Deus, somos, né, assíduos na palavra de Deus, nós cremos que Deus é quem governa este mundo pelo seu Espírito. É Deus que governa o mundo animal, o mundo vegetal. Tudo foi criado por Deus. Lê Gênesis 1:2, a Bíblia diz que Deus terminou a sua criação no 7º dia. E ele descansou no 7º dia, no sabático. Então, o que eu quero dizer é que a obra que Deus começa na terra, ele termina. Se Deus começou uma obra, telespectadores, meus amigos, na tua vida, você pode ter certeza que ele vai terminar. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. Creia. Se Deus começou a obra na sua vida, na sua família, ele vai realizar. Não tem para onde ir. São situações que somente o Deus dos céus pode mudar. Ele pode mudar a situação através de uma palavra. Hebreus, no capítulo 11, verso 4, fala que pela fé Abel, já dá nome. Abel, filho de Adão e Eva, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, seu irmão. Né? Abel e Caim. E agora eles estão oferecendo a Deus sacrifícios. Porque pela qual alcançou um testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Abel foi morto porque ele estava servindo a Deus. Ele ofereceu melhor a Deus, quanto que Caim, que era agricultor, ofereceu coisas ruins a Deus. Eles foram para sacrificar a Deus, num culto a Deus, e Caim matou Abel. O primeiro homicídio da terra. Por inveja. Oh, meus amados, a inveja é uma obra carnal que todo ser humano, se brincar até o servo de Deus, cai nela. A inveja é uma obra da carne. A inveja é uma ambição terrível. A inveja é a podridão dos ossos, né? A Bíblia fala que a inveja é coisa ruim. Mas a Bíblia diz que pela inveja de Caim ele matou Abel, seu irmão. Mas Abel fez o que era correto diante de Deus. Outro que aparece aqui no verso 5 é Enoque. Quem ouviu falar de Enoque? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus trasladara, visto que antes da sua trasladação,
alcançou um testemunho que agradara a Deus. Enoque, irmãos, está lá em Gênesis 5 e 20, 22 a seguir, que fala que Enoque, aos 65 anos de idade, ele teve Matusalém. Matusalém é o homem mais velho que viveu na Bíblia, na Terra. Ele viveu 969 anos, Matusalém, filho de Enoque. E Enoque, aos 65 anos, ele gerou Matusalém. A Bíblia fala aqui em Gênesis 5, vamos ali conferir, no capítulo 5 de Gênesis. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. E Gênesis 5, vamos ver aqui no verso de número 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Tá vendo? E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos, gerou filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Pai de Matusalém, um homem mais velho que a Bíblia registra que viveu na terra. Matusalém. E a Bíblia diz, irmãos, aleluia, glórias a Deus. Aqui está no verso 27, e foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Né? Então ele viveu 969 anos. Por quê? Deus, depois do dilúvio, Deus diminuiu os anos de vida do ser humano, né? Antes do dilúvio, o homem vivia muitos anos. Adão viveu 930 anos. Adão, o primeiro homem criado. Noé, né? Junto à sua família, suas noras, 8 pessoas se salvou do dilúvio, quando fez aquela grande embarcação que era a arca. Trabalhou nela por volta dos 80 anos, mais ou menos. Quando Deus trouxe o dilúvio, destruiu toda a carne sobre a terra, Noé viveu 950 anos. Então, o que eu quero dizer é que Enoque, pela fé, ele foi tomado por Deus. Enoque se converteu a Deus, se voltou para o Deus do céu, depois que ele teve Matusalém, aos 65 anos de idade naquela época. Matusalém começou a andar com Deus, começou a dar um testemunho de fé diante da sociedade da sua época, corrompida já pelo pecado. E a Bíblia diz que Enoque foi tomado por Deus. Num dia desses, Enoque andou com Deus 300 anos e Deus o tomou para si. Deus levou para morar junto dele. É assim que acontece com aqueles que servem a Deus após a sua morte. Deus os leva para morar com ele, porque Deus criou céus e terra. E a Bíblia fala lá em Apocalipse 21, que quando Deus revela a João na ilha de Patmos, o último apóstolo a ser morto por morte natural, por velhice, aos 90 anos de idade, o apóstolo do amor, João, discípulo de Cristo, ele teve a revelação do Apocalipse, o livro das revelações, o último livro da Bíblia, que é um livro espetacular, e nós estamos dando uma série de estudos sobre ele na rádio Onda Verde, 87,9, aqui em Minas, falando sobre os juízos de Deus no Apocalipse, né? Nós classificamos na nossa apostila de estudo 34 juízos de Deus sobre o livro do Apocalipse. É um livro espetacular. É um livro que tem 3 divisões, mas o que eu quero dizer, irmãos, que quando Deus revela a João na ilha de Patmos, o Senhor toma em espírito, no capítulo 4 do livro do Apocalipse, ele foi levado aos céus por um anjo. O Senhor mostrou tudo o que vai acontecer na terra. Se você quer saber, você pode ler o livro do Apocalipse, estudá-lo, né? Aí ele mostra para ele no capítulo 21 que Deus vai criar novos céus e nova terra, né? Porque o primeiro céu e a primeira terra passou, então vai haver novos céus e nova terra, onde habita a justiça de Deus, certo? E no novo céu, na nova terra, irmão, não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter clamor, porque as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, vamos ler aqui, para conferir o que eu estou falando aos irmãos. Não prego religião, eu prego a Bíblia, né?
Não prego por dinheiro, não prego por fama, por glória, eu prego uma palavra de esperança aos nossos irmãos e amigos e aos nossos telespectadores, tá bom? E o novo céu e uma nova terra, e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, glória a Deus, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E essa é a nossa esperança. Nós não colocamos a nossa esperança nas coisas deste mundo, porque o mundo caminha de mal a pior sem Deus. Você vê que cada dia aumenta a violência, aumenta a criminalidade, aumenta a corrupção, né? A cada dia, né? E isso começa na cabeça da nação, dos líderes que nos representam, tanto na vida política como na vida religiosa, estão se corrompendo. E a maioria das pessoas perderam a esperança, né? Porque colocaram a sua esperança em homens pários e corruptos. Coloque a tua esperança em Deus. Como que eu posso me relacionar com Deus? Através do Espírito, através da fé. Você pode falar com Deus aí onde você está, dentro do seu automóvel, dentro da sua casa, onde você estiver neste momento, você pode falar com Deus. E Deus vai te ouvir. Deus está presente, Deus é Espírito. Ele está presente em todos os lugares. A Bíblia diz que esse Deus, ele preenche os céus e a terra. Deus é um Espírito. E por meio da fé você pode se relacionar com Deus. Você não precisa estar num templo ou num monte, achando que Deus está presente. Deus está ao seu lado. É só você invocá-lo. Deus, me ajuda. Deus, vem para a minha vida, vem viver em mim. Esse é o Deus que eu prego a você nesta manhã, nesta live aqui no TikTok. Recebe Deus, anda com Deus, caminha com Deus pela fé. Você vai ter o teu nome escrito no livro da vida. E a Bíblia diz, irmãos, do novo céu, da nova terra, onde não vai haver dor. Coloque a tua esperança no novo céu, na nova terra, na palavra de Deus. Esse mundo vai de mal a pior, porque o mundo que caminha sem Deus, o mundo, o sistema caminha. O sistema deste mundo, ele caminha na soberba, na arrogância, na prepotência. As pessoas só valem o que tem. Se tem aquisições, tem posições, tem poder, tem oportunidade. E quantas pessoas não têm oportunidade? Porque não tem aquisições, bens materiais. Mas para Deus você é muito importante. Para Deus você vale muito. Por isso que Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo todo. Por isso que ele disse que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e vier perder sua alma. Ou que dará o homem resgate da sua alma. Nós temos que entender que ao homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Está em Hebreus 9:27. A morte, irmãos, é o inimigo, o último inimigo a ser vencido por nós, porque Jesus já venceu a morte. Ele morreu na cruz do Calvário, ele entregou a sua vida, como fala em João 10, e depois ele tornou a tomá-la. Ele que entregou. A morte não tem poder sobre o autor da vida. Vocês têm que entender que foi Jesus quem entregou a sua vida para depois tornar a tomá-la. Está lá em João 10. O pastor, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que é Jesus Cristo, ele é o bom pastor. Porque ele deu a vida. Os outros não são pastores, os outros são mercenários, são trabalhadores que ganham da obra. E muitas das vezes eles ganham da obra, ganham já o seu salário aqui, o seu galardão aqui, ainda maltrata as pessoas. Está lá em João 10, ele fala que ele deu a sua vida para torná-la, tomá-la. Depois de 3 dias ele ressuscitou.
A morte jamais mataria Jesus naquela cruz. Entre dois malfeitores, Jesus salva o da direita, porque ele reconheceu que Jesus era inocente. Ele reconheceu que Jesus era rei. Está lá em Lucas 23. Ele reconheceu que Jesus tinha um reino. E ele falou: Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, lembra de mim, Senhor. E o Senhor disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso na Bíblia, irmãos, fala que é no terceiro céu. O paraíso é o lugar de descanso, né? Daqueles que partiram no Senhor, que já aguardam a ressurreição do corpo. Porque nós não vamos ter um corpo na eternidade que envelhece, um corpo que adoece. Nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo glorificado do Senhor Jesus, que a morte jamais vai, a enfermidade jamais vai conseguir atingi-lo. É um corpo de glória, está lá em Filipenses 3:20. 3:20 e 21, que a nossa cidade está no céu, de onde esperamos nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, no qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, glorioso em poder de sujeitar todas as coisas. São promessas de Deus, não são promessas de políticos, são promessas de Deus. E as promessas de Deus não caem por terra. E Ele nos fez uma promessa poderosa em Cristo, Deus Pai, de nos dar a vida eterna. Esta é a maior promessa. Há mais de 32 mil promessas na Bíblia, mas a maior promessa é a promessa da vida eterna, porque a vida aqui ela é passageira. A vida aqui ela é passageira. Amém? Então, leia esse capítulo 11 de Hebreus, é o capítulo da fé. Eu ia ler aqui para os irmãos em João 10, que Jesus deu a sua vida para torná-la, tomá-la. Isso ficou evidente aqui no texto, certo? Que Jesus Cristo é o Senhor, Ele deu a sua vida, Ele é o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Deixa eu ver aqui, aleluias. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Tem um texto aqui que eu quero achar para os irmãos aqui, ó, verso 17. Por isso o Pai que me ama, porque dou a minha vida para torná-la, tomá-la. Tá vendo? Foi Ele quem deu a vida. Por você, por mim, por todos nós. Que Deus abençoe. Que você possa comentar nesta live, curtir, compartilhar aí no TikTok. Sejam todos bem-vindos, que eu desejo a todos vocês que entraram aí na nossa live, a todos os nossos amigos, que vocês tenham uma semana repleta das bênçãos do céu sobre vocês. Vai mudar. Creia que Deus pode mudar a tua história de uma hora para outra. Deus abençoe Gisele, né? Lindomar, Deus abençoe nossos amigos, Tia Nega, Lê, Deus abençoe, viu? Que o Eterno conceda a vocês um domingo repleto das suas bênçãos. Quero orar para encerrar esta live no nome do Senhor Jesus. Minuto com Deus fica por aqui e, querendo Deus, até a próxima live. Pai, santo e justo, neste momento de oração, meu Deus, eu quero orar por todos aqueles que ouviram esta palavra e entraram aqui, Senhor, no TikTok e receberam do Senhor uma bênção, Senhor, porque Tu és Deus e não há outro. Não há outro Deus semelhante a Ti, Senhor. Que o Senhor estenda o seu braço forte, alcance essa pessoa. Libere sobre ela uma palavra, Pai, como o Senhor liberou na terra, no princípio da criação, quando o Senhor começou a dar modelagem à terra, quando o Senhor formou a terra, quando o Senhor criou a terra. O Senhor mudou aquela situação de escuridão e luz, aquela situação caótica, Deus, e vazia. O Senhor passou, Senhor, aleluia, da modelagem e a preencher a terra. Preenche o coração desta pessoa que se encontra triste,
deprimida, deprimido, triste, abatido, frustrados, decepcionados. Quantas pessoas com seus espíritos fragilizados, Senhor, abatido, contritos de coração, que tem chorado, Senhor, e tem se consumido pela depressão, pelo pânico. Visita agora, Pai. Visita esta pessoa agora, meu Pai, aonde ela estiver ouvindo esta oração, e aqueles que vão ouvir, assistir esta live, e ouvirem outros horários, eu não sei o horário, mas visita, Pai, e toca nessas pessoas, que ao contemplar com a carta de Hebreus, capítulo 11, que nós poderíamos ficar aqui o dia todo falando sobre os heróis da fé, tanto conhecidos como anônimos, que venceram pela fé barreiras, muralhas, reinos, e praticaram a justiça, fecharam a boca dos leões e alcançaram as promessas. Meu Pai, que o Senhor possa mover sobre esta vida agora através da fé. Que curas aconteçam agora no nome de Jesus, salvação, libertação divina. Quebra o laço, Pai, do passarinheiro, repreende a peste perniciosa. E que todos que estão, ó Pai, ouvindo esta oração sejam tocados pelo céu. Coloca dentro deles a esperança da vida eterna, de um novo céu, de uma nova terra, Pai. Abre os olhos espirituais, remove a incredulidade, a incerteza, o medo. Remove, Senhor, para que essas pessoas possam olhar para os céus, saber que do Senhor virá a recompensa de todos aqueles que lhe servem, em nome de Jesus. Visita essa pessoa que está no leito, este amigo, esta amiga que está nos ouvindo, que tem seus parentes acamados, num leito de dor, de enfermidade. Levanta, Senhor. Que essa pessoa que está numa cama, ouvindo esta oração, receba através do poder e da virtude de Cristo a cura divina, que fortalece as pernas, a coluna, os nervos, os ossos, que esse câncer desapareça, que essa tristeza que consome esta vida saia, que as prisões da depressão sejam quebradas, da insônia, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Em nome de Jesus, espírito da morte, te repreendo, espírito do vício, sai da vida desta pessoa, deixa esta moça, esse moço, esse jovem, este lar, este casamento em crise, essa família que não se entendem mais, em nome de Jesus, eu repreendo todo o poder do mal das trevas e determino sobre esta vida, sobre esta família, restituição, restauração. Abre-se as portas em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor e Minutos com Deus se encerra aqui, agora. Amém.